E a digoxina é usada no hospital para retardar o mecanismo de disparo dos músculos cardíacos. Então o Charlie carregou 3 amperes, pensando 3 vezes, 5 moinhos. Isso é 1,5 miligrama um intermuscular. E claro, isso poderia ser suficiente. Então ele apalpou a seringa como se estivesse fazendo um truque de mágica e entrou na sala. O Larry Jean estava sentado ao lado da cama de sua mãe. E o Charlie entrou. Imediatamente algo pareceu estranho. O Larry estivera no hospital todos os dias desde que sua mãe chegara. E ele conhecia todos os enfermeiros, pelo menos de vista, e se lembrava especialmente de um enfermeiro. Agora, esse que havia entrado no quarto, ele nunca tinha visto antes. E isso soou estranho, na hora. Até porque Charlie estava vestido inteiramente de branco, como sorveteiro. Todos os outros enfermeiros que ele tinha visto em Warren estavam vestidos de azul. Então Charlie olhou para ele e disse: Senhor, você tem que sair do quarto agora. Charlie disse isso sem contato visual ou expressão facial. Então o Larry fez o que lhe foi dito e desceu o corredor para tomar um café. Ele voltou 10 minutos depois para encontrar sua mãe sozinha e com raiva. E ela disse: ele me espetou. Então a Helen puxou seu camisão e apontou para um ponto na parte interna de sua coxa. O Larry tinha seu canivete suíço, um tipo de luxo com uma pequena lente de aumento. E com certeza havia uma alfinetada. Então Larry chamou o médico e o médico disse: pode ser uma picada de inseto. E não viu nada. No dia seguinte, a Helen ganhou alta do hospital. E logo após chegar em casa, ela ficou violentamente doente. Ela estava suando e ficou exausta. Quando seu coração parou, ela não pôde ser revivida. E o Larry não pôde ser consolado. Imediatamente, o Larry soube que algo não estava certo e se encarregou de investigar. Ele reclamou com o oncologista de sua mãe, que confirmou que a Helen não havia marcado nenhuma injeção aquele dia. O Larry começou a reclamar com os outros enfermeiros do hospital. Então disseram-lhe que o enfermeiro que havia entrado, de acordo com as descrições, era Charles Cullen. Então, Larry Jean decidiu ligar para o promotor do condado de Warren. E ele disse: olha, a minha mãe foi assassinada. E eu sei quem fez isso. Foi Charles Cullen. Bom, com o Charlie as coisas aconteceram assim. Depois que ele injetou em Helen Jean, ele foi para casa e pensou em suas ações da noite. É claro que ele não se deteve muito nisso. Ele simplesmente assumiu que desta vez o hospital descobriria. E talvez isso poderia depender se a senhorita Helen já não estaria mais viva. Ele foi trabalhar no dia seguinte e ficou chocado que levou 24 horas para ela partir. Mas pelo menos agora ela estava sem vida. A injeção intramuscular que ele deu deveria ter tido um efeito máximo de 3 a 4 horas. Bom, e é claro que o hospital estava investigando isso. Sua agenda de trabalho estava lotada de reuniões sobre o incidente. Ele foi interrogado pelo médico, pelos administradores do Hospital Warren, seus supervisores de enfermagem e 2 pessoas do gabinete do procurador do condado de Warren, além da unidade de investigação de crimes graves.
Cada um queria que ele os explicasse em voz alta o que estava fazendo naquele quarto aquele dia. O Charlie negou tudo, até mesmo a injeção. E ele observou enquanto eles revistavam seu armário. Enquanto isso, a Helen foi levada para um frigorífico e depois descongelada. Um médico do gabinete do médico legal fez uma amostra do minúsculo local da injeção em sua coxa. Aí um médico legista testaria quase 100 produtos químicos potencialmente letais. Mas por alguma razão, ele deixou de testar a digoxina. Então, o que aconteceu com a Helen Jean foi determinado como causas naturais. O supervisor do Charlie o informou que ele seria colocado em licença remunerada por tempo indeterminado e com efeito imediato. E é claro que isso não parecia tão ruim, sendo pago para não trabalhar, e ele ficou sentado em seu apartamento no porão. Ficou pensando, depois deprimido, imaginando se eles viriam atrás dele, só que ele não tinha nada para fazer o dia todo. E eles fizeram aquela entrevista habitual e ele negou tudo. Quando o interrogatório terminou, eles trouxeram um polígrafo. Os fios conectaram seu corpo à máquina e agulhas com tinta rabiscaram os resultados no gráfico paper, mostrando o pico do complexo QRS e a frequência de onda P. O Charlie sabia que os pregos podiam ser movidos para cima ou para baixo, até mesmo parados. E mudar esses picos era o que ele fazia para viver. A polícia não sabia de medicina e não se importava com o que realmente significavam os pregos e os vales. Eles estavam bem interessados nas mudanças mais básicas, pulso e ritmo. Com base nisso, eles acessaram o que chamaram de verdade. O Charlie chamou de outra coisa. O Charlie sabia que essas alterações podiam ser controladas com digoxina, beta-bloqueadores, nitroprusiato, e o polígrafo fazia suposições grosseiras, ignorando as arenas mais fascinantes do eletrocardiograma. Foi um teste muito estúpido e é claro que o Charlie passou com louvor, mas pessoalmente o Charlie tinha certeza de que eles sabiam a verdade. A licença remunerada do Charlie no Hospital Warren durou até o ano novo, mas ele já havia decidido não voltar. Ele precisaria de outro emprego se quisesse pagar sua pensão alimentícia, especialmente com a alta quantia que o juiz tinha com base em seu horário de trabalho de 80 horas por semana. O Charlie então se candidatou ao Hospital Hunterton, um pequeno centro médico sem fins lucrativos na cidade de Flemington, em Nova Jersey. E ele deu os números do Hospital Warren e do Centro Médico de San Barnabé, que foram fornecidos com referências potenciais. E aí, eles decidiram ligar para o seu hospital mais recente. Olá, queremos falar sobre Charles Cullen. Por que ele deixou o hospital? A gerente de UTI veio ao telefone e disse, bom, foram razões pessoais. Depois, ela fez inúmeros comentários positivos, seguido por outros enfermeiros e sua supervisora gerente. É claro que o Charlie foi contratado na hora. Então, em abril de 1994, o Charlie ganhava $23 por hora, mais horas extras na UTI do Hospital Hunterton e cumpria avaliações de seus recomendadores. O seu relatório de desempenho de outubro de 95 da enfermeira supervisora Marjorie Whelan o chamou de um defensor do paciente, alguém que se preocupa com o bem-estar de seu paciente, organizado, muito doador de seu tempo, muito a oferecer, muito brilhante, espirituoso e inteligente. E neste meio tempo, o Charlie começou a namorar Kate, outra enfermeira da enfermaria, uma garota que era infeliz no casamento e aparentemente disponível e que tinha 3 filhos. Ele ficou satisfeito com as atenções dela e não com as do hospital. E naquele inverno ele recebeu um certificado fotocopiado preenchido com seu nome em um marcador mágico da UTI Hunterton. Para Charles Cullen, em agradecimento por todos os turnos em que você ajudou. Obrigado. Marjorie Whelan foi mais longe. Charles é sempre positivo e educado, um excelente defensor do paciente, útil e não tem erros de medicação. Mas na verdade,
Ele tinha. E a mudança veio tão imperceptivelmente quanto o crepúsculo se torna a noite. Não foi uma escolha consciente, ele não sabia dizer exatamente quando ou porquê, mas à medida que 1995 passava, Charlie escurecia. Em novembro, o homem que aparecia para trabalhar todas as noites tinha pouca semelhança com o enfermeiro dos sonhos que o Hunterdon imaginara que eles haviam contratado. Ele realmente não se lembrava nem dos nomes daqueles que injetou e ceifou, não mais do que se importava com as reprimendas e anotações que agora engrossavam seu arquivo pessoal outrora perfeito. Mas algumas coisas não passaram despercebidas. Alguns enfermeiros começaram a reclamar que o Charlie estava lubrificando demais seus pacientes, transformando-os em baldes de graxa depois que dava banho com as cortinas fechadas. A prática parecia pouco profissional para seus colegas de trabalho, beirando o assustador. Mas sua ladainha de erros de medicação era muito mais séria. Charlie foi pego administrando medicamentos não prescritos a alguns pacientes e retendo medicamentos prescritos essenciais de outros. A enfermeira supervisora não conseguia explicar essa mudança repentina em seu funcionário estrela ou seu novo e bizarro comportamento, mas ela ficou preocupada o suficiente para puxar os prontuários de pacientes de Charlie. Não eram erros normais. Sempre que Charlie dava medicamento errado a um paciente, ele também não registrava esse medicamento no prontuário. Charlie estava brincando de médico como nenhum médico faria. O enfermeiro Charlie estava até mesmo pedindo seus próprios exames de laboratório. Os pedidos eram estranhamente específicos, como se ele estivesse procurando algo em particular. Na manhã de 19 de julho, 10 dias depois que Charlie eliminou um idoso chamado Jesse Asham com uma dose de digoxina, a Marjorie Whelan puxou Charlie para uma sala vazia e realizou uma conferência. Ela queria entender o padrão perturbador que estava notando. E aí ela deu a ele um ultimato. Se acontecer mais um incidente, você será demitido, Charles. Nessas 2 últimas semanas, Charlie estava sendo alimentado pela dor causada por Kate, porque ela decidiu voltar para o marido. Agora, ele voltou todas as suas atenções para essa ameaça de sua supervisora. Mais um? Isso é injusto. Não era apenas Marjorie que Charlie estava sentindo. Eram todos eles, todo o grupo. Então, ele decidiu dizer a Marjorie, bem naquele escritório fechado: se vocês realmente acham que eu sou tão ruim, então Charlie olhou para Marjorie bem naquele escritório fechado e disse: se vocês acham que eu sou realmente tão ruim, então eu estou desistindo. Eu paro agora se isso deixar todos felizes. É isso que vocês querem? Charlie saiu de mau humor e apressado, batendo-se no carro, furioso enquanto voltava para casa. Ele puxou a máquina de escrever novamente e tornou seu pedido oficial. Ele deu um treino às teclas, empregando frases inteiras de todas as letras maiúsculas e linhas sólidas, com pontos seguidos de exclamação e números de interrogação para enfatizar. E ele desabafou e disse tudo o que tinha para dizer. E ele inclusive colocou que tinha 170 horas de férias pagas chegando e ele não se importava, que eles poderiam ficar com isso. E para ele foi ótimo dizer naquele momento: fiquem com as minhas 170 horas por causa do seu atendimento perfeito. E ele disse a eles para usar o dinheiro para encontrar outra pessoa. Era um grande gesto, uma espécie de eliminar-se novamente. Quem, a não ser um homem justo e injustiçado, um homem bom e de pura intenção, estaria disposto a jogar fora todas essas horas pagas? Especialmente um que precisava do dinheiro tão desesperadamente quanto Charlie Cullen. Charlie dirigiu até uma caixa de correio intoxicado pela promessa de seu impacto dramático. Ele puxou a alça de metal, enfiou a carta na calha e verificou para ter realmente certeza se a carta tinha ido embora.
Então, ele percebeu exatamente o que havia feito. Ele foi para casa para redigir rapidamente outra carta, esperando pegar a primeira e anulá-la de alguma forma, mas era tarde demais. Marjorie recebeu a demissão de Charlie, que foi aceita com gratidão. Acontece que o Charlie teria permissão para pegar turnos estranhos, mas estritamente como freelancer em uma base diária. Aí o Charlie aceitou de má vontade e seu nome voltou à agenda do Hunterton. E Charlie, é claro, nunca apareceu. Ele estava sentado em seu quarto alugado no porão e ouvia seu telefone tocar e tocar. E ele se sentiu poderoso novamente, ignorando os telefonemas, prendendo a respiração e mostrando a todos eles a sua ex-mulher, sua família, a Michelle, a Kate, a Marjorie, até que um dia seu telefone parou de tocar. Era apenas ele em seu apartamento no porão, verificando sua caixa de correio vazia. E então a carta final do hospital chegou, desejando-lhe boa sorte com sua futura carreira. Depois o Charlie escreveu outra carta para o hospital citando como estava sendo injustiçado, e eles nunca responderam. Custou-lhe mais 6 semanas de desemprego e 170 horas de férias remuneradas, mas o incidente ensinou-lhe uma lição valiosa. Nunca coloque por escrito. Após sua demissão de Hunterton, em outubro de 96, Charlie simplesmente dirigiu direto para a estrada para se inscrever no Morriston Memorial. O RH do Morriston examinou rigorosamente o histórico do Charlie por meio de um serviço profissional. E apesar de várias discrepâncias em suas datas de emprego, eles o contrataram de qualquer maneira. Afinal, quem se lembra de datas exatas de contratação e demissão? Nem mesmo um enfermeiro talentoso e credenciado com 9 anos de experiência. Morriston precisava de funcionários para preencher as horas, e no caso do Charlie eram 75 horas por semana, mais os turnos que ele conseguisse a uma nova taxa de 23,27 dólares por hora. Isso trabalhando das 19 horas às 7 da manhã na unidade de cuidados cardíacos. Charlie ainda estava cambaleando e não conseguia dar uma de suas melhores performances de enfermagem no Morriston. O turno da manhã chegaria para encontrar os pacientes de Charlie encolhidos em poças de seu próprio sangue e 25 panos na pia, além de lixo por todo o balcão. Eles escreveram tudo nos relatórios de incidentes dos pacientes. Em uma dessas manhãs desastrosas, um paciente estava desesperado e disse ao supervisor do Charlie: "Eu quero chamar a polícia", mas a polícia não foi chamada. Charlie recebeu um sermão e disseram: "Olha, estamos te observando." Ele sabia disso, ele já tinha visto isso antes, e eles notaram um padrão, especialmente com os medicamentos que ele estava administrando. E ele parecia descuidado, várias vezes carregando pacientes com a dose errada de Dipravan ou heparina. Nesse hospital, ele ceifou pelo menos 2 pessoas diretamente. Seu desempenho ruim e o que eles estavam chamando de questões da prática de enfermagem foram notadas por seus superiores, que estavam preocupados com seus pacientes e sua reputação. Então havia um incidente demais para ignorar, já que nesse ponto até os pacientes estavam reclamando. Um paciente foi descoberto mais tarde em uma sala repleta de sangue, panos e garrafas vazias. O paciente estava completamente sem roupa e faminto de oxigênio, além de estar olhando para o teto. Os médicos afirmaram que esses fatores contribuíram para, se não foram responsáveis ao que mais tarde esse paciente sofreu um AVC. Em 7 de abril de 97, um outro enfermeiro escreveu uma nota desesperada. "Tammy, eu realmente não quero escrever isso, mas para o bem e segurança dos pacientes, bem como para a reputação da unidade, este é apenas um dos muitos pacientes que verbalizaram a mesma coisa. Ligue para mim." Essa nota não foi apenas a única de uma das notas manuscritas escritas pelos supervisores ou colegas de Charlie. A gota d'água envolvia um paciente do sexo masculino que Charlie rapidamente esqueceu o nome. O paciente teve uma cirurgia marcada para a manhã seguinte,
para a qual foram prescritas doses regulares de heparina. Como enfermeiro, Charlie deveria administrar a heparina. Ele não fez. O paciente perdeu a vida. Naturalmente, o médico de plantão ficou furioso e o Charlie levou uma bronca, o que ele não gostou. E ele disse ao médico e a todos os outros depois que tinha sido um acidente. Era uma desculpa fraca, mas até onde ele sabia, ele não estava tentando ativamente eliminar esse homem. Tentando ou não, o erro de Charlie e o que aconteceu com o paciente nunca foram explicitamente ligados, mas o dano potencial ao paciente era gravemente óbvio. Então a diretora administrativa Lisa Gannon chamou as ações do Charlie de indesculpáveis. Suas preocupações foram validadas pelo chefe do Departamento de Medicina Cardiovascular, o Dr. John Benas. Então a Lisa escreveu que estava preocupada com a competência do Charles de fornecer cuidados seguros. Ele foi transferido para um trabalho inofensivo pelo resto de seu turno e depois mandado para casa por uma semana. O Charlie se sentiu profundamente injustiçado, mas não os confrontou diretamente. Não a princípio. Ele apenas dirigiu para casa, se jogou no sofá e esperou o telefone tocar. Quando a ligação chegou, era a secretária do diretor administrativo ligando para marcar uma reunião. Charlie não queria. E ele disse à secretária: quer saber se vocês querem me demitir? Podem me ligar no telefone. E desligou. Uma hora depois, a Lisa ligou de volta, mas o Charlie nem quis atender, imaginando, agora eles me ligam? Então, vão ficar ligando. A Lisa continuou ligando e deixando mensagens na caixa postal. E ela disse: Charles, precisamos que você venha aqui. Temos que falar com você. Quando ele ouviu essa mensagem, ele pensou: agora o hospital precisava fazer alguma coisa. Isso foi em 13 de agosto. Ele estava zangado e determinado a nunca mais voltar. Depois de várias outras mensagens, a Lisa finalmente enviou a Charlie uma carta certificada exigindo sua identificação hospitalar e todas as outras propriedades do hospital, já que o seu emprego havia sido encerrado em vigor naquele dia. Isso foi em 14 de agosto. Alguns dias depois, o Charlie chegou de qualquer maneira no hospital, mais cedo para seu turno habitual de sábado à noite, e encontrou seu nome riscado no quadro branco do turno. Sem trabalho no hospital, ele não tinha como descarregar seu estresse como antes, descontando no hospital e mostrando a eles seu poder. Em vez disso, ele dirigiu até o mercado da esquina, comprou Coca-Cola, batatas fritas e um maço grosso de papel de caderno infantil. Ele espalhou-se na mesa da cozinha e escreveu uma longa carta para a diretora de Morriston, Caitlin C. Shammer. Ele exigiu que seu caso fosse analisado. Aí o Charlie pensou: essa carta foi boa, mas não o suficiente. Então eu vou escrever de novo. E dessa vez, ele fez digitando. A sua digitação também não era particularmente boa, então Charlie corrigiu com caneta esferográfica. As respostas do diretor e do conselho de revisão do hospital chegaram uma semana depois. Cada um concluiu que o Charlie tinha sido demitido apropriadamente. Aí o Charlie escreveu novamente, exigindo uma arbitragem externa. A papelada fluiu para frente e para trás por um mês. Correspondências certificadas, faxes, e o processo era muito lento para dar qualquer satisfação a Charlie. Então ele tentou tirar sua própria vida, dizendo ao 91 que havia engolido um punhado de comprimidos, sabendo que a ambulância iria levá-lo para o Hospital Warren, onde pelo menos lá ele era conhecido. Normalmente essas tentativas de tirar a própria vida limpavam o ar como uma tempestade de verão. E essa tentativa foi uma campanha de assistência, sempre de prontidão. Quando ninguém mais se importava o suficiente, as equipes de ambulância sempre se importavam. Os atendentes do pronto-socorro sempre o levaram a sério. E Charlie disse aos paramédicos que ele era enfermeiro, como sempre fazia, e fazia questão de chamar as coisas ao seu redor por seus nomes especiais. Ele gostava de usar todos os termos técnicos para que eles soubessem que ele era um insider. A viagem para o hospital foi um momento muito especial. Mais uma vez que ele chegou, foi uma questão diferente. Charlie Cullen foi levado ao pronto-socorro como personagem familiar no Hospital Warren. O Rolo de Olhos. O ex-funcionário que se tornou um louco perseguidor
que tentava tirar sua vida o tempo todo. E eles o levaram para uma pequena área, puxaram a cortina de privacidade até a metade e ficaram observando. Charlie sabia como eles sussurravam no posto dos enfermeiros e as fofocas aconteciam à solta. A baboseira do acidente, como ele era isso, e ele até às vezes tentava simpatizar, mas Charlie era teimoso quando tinha um objetivo. E ele decidiu que queria voltar para Greystone. Tinha sido muito agradável lá. Só um hospital poderia admiti-lo. O Warren tinha feito isso da última vez que ele apareceu na sala de emergência. Eles não iriam apenas carimbá-lo para frente novamente? Mas o médico do pronto-socorro exigiu uma amostra de sangue primeiro, o que ele estava verificando e que talvez o Charlie não estivesse realmente tentando, tirar a própria vida. Eles pensaram, será que ele está simplesmente se jogando no sistema? O médico examinaria o sangue do Charlie em busca de substâncias, de medicamentos, e faria uma recomendação de cuidados com base no que encontrasse. Ele pôde não recomendar o Greystone. Charlie recusou o exame de sangue. Ele deixou extremamente claro para qualquer um que entrasse em sua área com cortinas. Ele doou sangue muitas vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes, mais de 12 galões de sangue, segundo suas próprias contas. Mas não era ele quem estava dando, eram eles que estavam recebendo. Uma vez decidido, Charlie não aceitou. Não haveria negociação. Médicos e enfermeiros se aproximavam e ele os empurrou e começou a sair. E quando eles tentaram impedi-lo, ele os afastou novamente até que finalmente alguém na mesa chamou a segurança. Charlie podia imaginar o que os enfermeiros agora estavam dizendo sobre ele. Mas pelo menos ele conseguiu o que queria. Greystone. Cada vez mais cinza em outubro, como se a extensa propriedade de pedra sugasse a cor das próprias nuvens. Charlie voltou para aquela mansão de aparência assombrada na colina no dia anterior ao Halloween. Só que Charlie não estava interessado em novos pensamentos e quando ele recebeu alta em 11 de dezembro, ele foi à delegacia. Ele queria apresentar queixa contra o médico do pronto-socorro do Hospital Warren, aquele que tentou roubar seu sangue. Charlie estava diante do sargento desnorteado, certificando-se de que o homem tinha tudo antes de voltar para o carro para pegar sua correspondência retida. A maioria eram contas de pensão alimentícia e pensão alimentícia e cartas dos advogados do Hospital Morriston Memorial. Após meses de preparação, sua revisão foi perdida porque ele não pagou sua parte das taxas de arbitragem. Então, em janeiro de 98, Charlie respondeu. Ele estava em uma instituição mental e não tinha manual do funcionário. Então o atraso não foi culpa dele. Ele novamente era uma vítima. Em março, ele escreveu outra carta ameaçando processar o Morriston, a menos que eles concedessem sua prorrogação. Então eles enviaram a Charlie mais um manual do funcionário, desta vez por uma carta registrada, e concederam sua prorrogação. Só que o Charlie nunca respondeu. O assunto em Morriston, outrora tão desesperadamente importante, nem parecia mais existir. Ele já havia encontrado uma nova saída para suas frustrações. A fronteira da Pensilvânia era apenas uma linha do mapa para a maioria das pessoas, mas extremamente importante para um enfermeiro como Charlie. A Pensilvânia exigia uma licença de enfermagem diferente, um requerimento bem simples. Significava um começo limpo. A inscrição no Liberty Nursing foi feita por meio de uma agência pessoal chamada Health Force e exigia referências. O Morriston Memorial, do qual Charlie foi demitido por incompetência, queixas de pacientes e graves erros de medicação, simplesmente confirmou seu antigo emprego. A referência do Charlie no Hospital Hunterdon era Marjorie Whelan, que ameaçou demitir o Charlie por seus múltiplos medicamentos e problemas de atendimento ao paciente. O formulário de referência do RH registraria que o Charles era um excelente enfermeiro,
prestava bons cuidados e era excelente com os pacientes. E que a Marjorie Williams recomendaria o Charles para um emprego. Ninguém na Liberty questionou por que o enfermeiro com 10 anos de experiência hospitalar mudaria para uma casa de repouso com um corte salarial de $5 por hora. Como eles precisavam de ajuda e Charlie precisava de dinheiro, depois de meses sem trabalhar, o Charlie inclusive estava com uma dívida de $66 mil. Então era bom para um e bom para outro, e o acordo foi fechado. Os juros de seus cartões de crédito estourados cresceram, assim como o dinheiro que ele devia para a pensão alimentícia. Se Charlie não pagasse, ele poderia ser caracterizado como um pai ruim, o que não era aceitável para ele. Pode parecer que ele estava negligenciando seus filhos, e sua incapacidade de pagar daria a Adrienne a oportunidade de envenenar a mente das suas filhas, caracterizando Charlie como um cara mau. A Shauna, nesse ponto, já tinha 9 anos de idade suficiente para que ela mesma tivesse essa ideia. E é claro que isso não ajudaria em nada. Então, todas as noites, ele se juntava ao Escort envelhecido e levava seus problemas para o turno da noite do Liberty. E é aí que a gente chega no Francis Harry. Ele era um residente idoso que precisava de atenção extra por causa de uma vértebra quebrada. E os médicos haviam estabilizado seu pescoço com um dispositivo de ralo, um suporte de ombro que sustentava um anel de metal aparafusado diretamente no crânio. O Charlie acreditava que o Henry deveria estar em um hospital ao invés de uma casa de repouso. Esse era o diagnóstico dele. Só dele. Nessa matéria, não haveria arbitragem nem cartas de rejeição. Em vez disso, ele simplesmente carregou uma seringa com insulina e injetou diretamente na intravenosa do Sr. Henry. Era uma dose colossal. Durante seu turno da noite em 6 de maio de 1998, o Sr. Henry rapidamente entrou em choque diabético. Os resultados foram quase inimaginavelmente violentos. Naquela noite, Francis Harry entrou em coma. E pela manhã, o diagnóstico de Charlie estava correto. Henry precisava de um hospital. O Henry foi devolvido ao lar de idosos no dia seguinte e faleceu logo depois. Após 3 dias, em 13 de maio, o Charlie declarou falência. O falecimento do Sr. Henry não foi tranquilo. E a suspeita era inevitável. Charlie sabia que dessa vez ele tinha pedido problemas. A Liberty iniciou uma investigação interna e descobriu os níveis massivos de insulina no sangue do Sr. Henry. Esses níveis de insulina eram extremamente estranhos. A insulina não apareceu em nenhum lugar no prontuário médico do Sr. Henry e ele não havia recebido nenhuma dose de insulina. Seus prontuários não tinham registro de que algum membro da equipe o tivesse administrado a ele. Era extremamente improvável que um paciente idoso imobilizado tivesse sofrido uma overdose e a suspeita logo caiu sobre o turno da noite, para o que se supunha ser um acidente de medicação. Charlie já estava relacionado a várias questões de enfermagem durante seu curto mandato na Liberty e agora ele estava pronto para desmoronar outra vez. Há uma reunião com o turno da noite e eles dizem: nós sabemos o que houve. Seu tempo aqui acabou. Enfermeira Kimberly Peake, você está demitida. Bella Thorne, atriz, modelo, cantora, escritora, empresária, mercenária. Ela fez milhões de dólares prometendo nudes que nunca chegaram. Como uma jovem artista pôde enganar tantas pessoas e ainda estar acima da lei?
Nessa super estreia, você conhecerá a origem, a carreira, os segredos e a mudança drástica de uma história repleta de torções que vão te revirar o estômago.